Olá pessoal, meu nome é Ariana. Hoje eu vou falar um pouco sobre a minha história com a arte e como eu me tornei tatuadora. É um vídeo um pouco extenso, então se você tiver paciência e quiser ficar até o final, seja muito bem-vindo. Eu acho que eu nasci desenhando e pintando. Minhas primeiras memórias de infância são no jardim de infância, desenhando no meu caderno e no caderno dos colegas. Sempre me destaquei nas aulas de arte da escola pela facilidade com questões manuais. Sempre tive em mãos caderno de desenho e lápis de cor em casa e sempre produzia. Tenho uma grande referência em casa. Minha mãe tem uma floricultura, ornamenta festas e faz crochês maravilhosos, e o meu pai tem uma caligrafia exuberante, sempre desenhou, pintou, fazia desenhos em proporções gigantescas, assim, e isso sempre foi muito marcante na minha infância, né? Na minha vida inteira. Ele sempre cantou, escreveu, é, desenhou, pintou, é uma grande referência para mim. Aos 8 anos de idade eu fiz um cursinho de pintura em tecido no bairro que uma senhora ministrava. Eu e mais umas colegas, nós fizemos esse curso de pintura em pano de prato, né? Foi meu primeiro contato com tinta, tecido, pincel. Sempre gostei, sempre tive acesso a isso, sempre fui muito estimulada pela minha família, mas eu moro numa cidade interiorana e normalmente o sistema das artes não chega até a cidade interiorana, né? O sistema que eu digo é feitura, compra, venda, exposição de arte. Isso tudo normalmente se concentra nos grandes centros, nas grandes cidades, e acaba que o contato que a gente tem com a arte em cidades interioranas é o contato com o artesanato. E o artesanato tem o seu valor, tem a sua importância regional, mas a arte da galeria, o que um museólogo faz, o acesso a essas coisas fica restrita normalmente aos grandes centros. No ensino médio, eu não sabia o que fazer, o desenho e a pintura para mim ficaria como um hobby, e eu achava então que eu fosse profissionalizar em alguma coisa que eu tivesse afinidade na escola, como biologia. Até pensei em física, porque eu gostava um pouquinho de física e tudo, mas eu não sabia o que fazer. Conversando com os meus pais, então veio a necessidade de eu começar a trabalhar para ajudar financeiramente em casa. E aí eu me daria esse tempo para pensar no que realmente fazer como profissão, como, né, eu queria muito entrar para a faculdade, mas não tinha ainda o certo, assim, o que fazer. Então eu fui trabalhar, ter nos empregos práticos, assim, trabalhei num guarda-volume de um supermercado no bairro e sentia que eu não estava dando o meu melhor, assim, sentia que faltava alguma coisa. Consegui um emprego na coordenação, na secretaria de coordenação de uma faculdade também da cidade, e também não me senti encaixada. Eu acho que alguma coisa pedia uma liberdade maior, eu não sabia nem explicar. E nessa época, então, eu me deu muita vontade de pintar. E eu comprei um tecido, uma lona de algodão cru, de mais ou menos uns 3 metros de largura por 1,70 de altura. Comprei uns pincéis, tinta de tecido, fui até a banca de revista e comprei uma revista de desenhos animados e tinha um pôster da Ariel, da Pequena Sereia, no meio. Eu falei, eu vou fazer isso aqui. Meu pai e minha mãe tinham um galpão, ainda tem esse galpão, é um ateliê de arte no bairro, e pendurei aquela lona na parede e comecei a reproduzir, né, de olho mesmo, aquele desenho ali, porque eu sabia, eu tinha a facilidade para isso, então reproduzi o desenho no tecido e fui pintando aos pouquinhos, né? Por fim, depois de alguns dias, aquela pintura finalizada, eu nem acreditava assim no que eu estava vendo, porque eu não sabia que eu sabia fazer algo tão grande, de dimensão assim maior.
e pensei, cara, eu acho que eu consigo fazer grana com isso. Eu não tinha, o acesso à internet ainda era internet discada, o ano era mais ou menos, eu não lembro, 2003, por aí. Fui no catálogo telefônico, procurei lojas de festa infantil da cidade, que ornamenta a festa de criança, e anotei os endereços, coloquei Ariel numa mochila, calcei o tênis e fui andar pela cidade para vender esse serviço de pintura em painel, né? Um painel temático para mesa de bolo de festa de criança. E voltei para casa com a primeira encomenda. Aquilo para mim foi o auge da situação. Eu consigo fazer grana com isso. E produzi, levei acho que uma semana para fazer um próximo painel e a demanda veio na hora. Por mais ou menos uns 5 anos, 4 a 5 anos, eu devo ter feito aí uma média de 150 painéis de aniversário, todos pintados à mão, temas variados, assim, só uma loja em Colatina deve ter um acervo de mais de 60 painéis, bem bacana isso. E por muito tempo, inclusive, ajudou bastante até no orçamento da casa. E nesse período eu já tinha acesso ao Orkut, uma rede social, fiz um portfólio nessa rede e a partir dela eu consegui ter acesso a outras situações muito importantes na minha vida, que foi comunidade relacionada aos cursos de arte da UFES, que é a Universidade Federal aqui do estado. E nessas conversas, eu lendo os comentários, as pessoas conversando, eu comecei a me interessar pelo curso de artes plásticas. Eu falei, eu acho que eu me encaixo nisso aqui. Eu, nessa época, já tinha deixado esse emprego na faculdade aqui da região e estava só pintando painel de aniversário e distante já da escola, depois do ensino médio que eu terminei, cerca de uns 5 anos. Então, para eu fazer o vestibular da UFES, eu precisava estudar de novo, estudar pesado, porque é um vestibular muito concorrido e difícil. Então, apertaram o cinto lá em casa e conseguiram pagar para mim um cursinho pré-vestibular particular. E era uma turma muito grande, com, não sei, quase 50, não lembro quantas pessoas na sala. Eu devia ser mais velha, na época eu estava com uns 26 anos, eu acho, 25 ou 26 anos. 90% dessa turma estava em busca dos cursos tradicionais de engenharia, direito, medicina, e eu ali querendo artes plásticas. Eu lembro que uma vez eu falei alto que eu queria fazer esse curso, falei com um grupo, alguma coisa assim, e as pessoas falaram, mas como assim? Inclusive os professores, eles falavam, como uma menina inteligente como você vai procurar um curso como esse? Então eu já senti um certo preconceito. Eu relevei isso tudo e fui até o final do curso, costumava até falar que eu ia fazer outro curso de desenho industrial, alguma coisa assim, para evitar qualquer falatório. Terminei o curso, fiz o vestibular, passei e foi uma emoção muito grande dentro de casa. Então, em 2007 eu entrei para a universidade. Foi muito bom, foi um momento assim inexplicável. Eu me lembro que eu pisei com o pé direito para entrar na UFES e estava super feliz com aquilo, me sentindo extremamente, né, realizada. O painel de aniversário eu pintei ainda por mais alguns meses, mas eu não tinha espaço, né, em Vitória, eu precisei mudar para Vitória. E eu não tinha espaço para pintar os painéis mais. O apartamento não era pequeno para aquela dimensão e eu não queria usar o espaço da sala que era comum às outras 2 pessoas que dividiam o apartamento comigo. E aí eu tive que voltar para Colatina todo final de semana. Então eu voltei todo final de semana para continuar pintando os painéis que, querendo ou não, ajudava também no orçamento. E então tive esse vínculo com a cidade sempre, eu nunca deixei Colatina, né? Mas em um momento o painel de aniversário teve fim, né? Principalmente quando as questões de arte começaram a falar mais alto, a questão do valor do trabalho e do meu nome, de toda a criação poética que a gente
constrói dentro da UFES, o trabalho artesanal do painel começou a ficar em segundo plano. Então, em algum momento, ele acabou, né? Mas foi muito bom, foi um período bem legal. Dentro da UFES, a gente estuda bastante no curso de artes plásticas questões de história da arte, filosofia da arte, crítica, e dentro disso tudo a gente desenvolve uma poética e nas aulas práticas, então, coloca essa poética ali num suporte. Nas aulas de cerâmica, fotografia, vídeo, pintura, gravura, desenho. O que aconteceu de muito importante assim dentro da UFES foi eu desenvolvi ali dentro um bonequinho articulado e ele participou de muita coisa. Falava um pouco sobre as questões do princípio do desenho e da pintura, né? Aqueles bonecos articulados, normalmente de madeira, em várias dimensões, eles servem para o início do desenho da figura humana, né? Eu sempre gostei do desenho de figura humana. E esses bonequinhos sempre me atraíram pela a maneira como a gente pode manipular e a partir dele que a gente consegue desenvolver todo o desenho também de figura humana, né? O desenho de observação. Se você não tiver um modelo vivo, aquele boneco ele faz a vez do modelo vivo. E, além disso, tem um quê de brinquedo nele muito grande que remete à infância, ao princípio de tudo, a um momento da nossa vida que a gente está sem rótulos, sem padrão estético, sem preconceito. Então, essa questão do boneco manipulável, do brinquedo, dessas formas básicas, geométricas para a construção da figura humana, isso tudo foi uma coisa que me instigou muito a tentar desenrolar essas questões. E aí esse bonequinho articulado, ele aparecia em cada disciplina prática que eu tinha. Eu fiz várias gravuras com essa figura, além do boneco de cerâmica, físico mesmo, articulado que eu tenho. E começou a participar de exposições, então, vez ou outra aparecia o boneco ali e as pessoas já vinculavam a minha pessoa, né? O trabalho da Ariana, Então, isso foi marcante para mim, né? Por isso, eu tenho ele como a logomarca do estúdio, tenho tatuado em mim também esse bonequinho e está aqui comigo sempre presente no meu trabalho. Esse boneco, então, foi uma história marcante dentro da UFES para mim. E, além disso, outro marco também dentro da universidade foi a oportunidade de ser bolsista do Núcleo de Conservação e Restauração do Centro de Artes da UFES, que é o núcleo do Estado responsável pelo restauro e preservação do patrimônio cultural material do Estado. Então, o núcleo cuidava das peças do Museu de Arte Sacra do Estado e das peças tombadas que a gente tem, né? As pinturas do Palácio Anchieta, da Casa do Governador. Além disso, também prestava serviço a particulares, então cuidava muito das esculturas em madeira policromada, né? Das igrejas católicas do Estado. E foi uma época assim, sem igual para mim, o tanto que eu cresci, que eu aprendi lá dentro, isso não sai da minha cabeça até hoje, né? As pessoas que dividiram esse espaço comigo, eu sou até hoje muito, muito grata a todos eles. Então, tive acesso a essas questões, né, que são muito éticas, são bem bacanas, sobre como o restaurador coloca a mão numa obra de arte, né? Qual o papel do restaurador e como ele fica... Ele é anônimo ali dentro disso tudo, é muito bonito, é tudo muito ético, muito bacana, assim, para se preservar o original, né? Para se preservar a mão do artista e não do restaurador. Isso é bem legal. E a restauração lida com a lacuna, né? Ela nunca refaz, não é um refazimento. A restauração não é uma reforma, ela vai cuidar daquilo que perdeu um pouquinho a leitura, né? De uma lacuna, de uma pintura, só da pecinha que está faltando, de cuidar da limpeza, de cuidar de forma que isso continue durando por algum tempo. Então, ela cessa ali o processo de degradação daquela peça para que ela consiga ficar mais tempo ali no meio da gente.
E dentro do núcleo, desenvolvi a minha monografia, que cuidava de criar um inventário para as esculturas policromadas da Diocese de Colatina, né? A Igreja Católica é uma grande detentora de um acervo muito, muito grandioso, de um valor artístico, histórico e, consequentemente, financeiro muito grande. E mesmo para quem não é católico e tudo, eu acho que consegue entender o valor de uma peça, por exemplo, de cedro, de mais de 100, 200 anos, das peças que vieram da época da colonização, que a gente ainda tem aqui no estado, né? Ruínas, caquinhos de madeira, assim. E acho que todo mundo consegue entender o valor histórico disso, né? E tudo isso precisa ser preservado. Sem memória, a gente não tem futuro. A gente, né, sem a nossa história, a gente não sabe de onde a gente veio. Então, a gente tem que cuidar da preservação disso, né? Da salvaguarda desses acervos que a gente tem. Eu desenvolvi lá dentro, junto com os meus orientadores, o início do processo de inventariação, né, da criação de um inventário para as esculturas daqui. Foi um trabalho bem legal, foi bem extenso, foi muito bem visto dentro da UFES e da própria Igreja Católica aqui no município, né? A Diocese de Colatina abrange quase um quarto do estado e ainda não tinha iniciado nenhum processo desse. Então, eu deixei ali o primeiro degrau ali, né? Já instalado dentro da igreja para que se um dia, né, continue isso. Para você mexer em peça com registro de tombamento, é necessário que você tenha a licença para isso, né? Mas a gente sabe que também é difícil o acesso. Normalmente, quando a gente lida com a preservação de patrimônio de uma comunidade, de uma cidade do interior, normalmente quando uma peça está desgastada, alguém ali com boa vontade, que mora próximo, vai falar, não, deixa que eu faço, né? Eu vou pintar de novo para ficar bonito de novo. E acaba que a boa vontade dessa pessoa vai só mascarando o original, aquela peça original. Então, o núcleo cuida de trazer de volta essa questão original. E quando eu saí da UFES, eu voltei para Colatina, inclusive com o apoio do núcleo para pelo menos cuidar dessas questões, sem fazer mesmo a restauração, cuidar de instruir as pessoas de como a coisa funciona, né? E uma igreja daqui próxima do município, de um distrito próximo, me chamou para que eu avaliasse e, se pudesse, né, começasse o trabalho de restauração de umas pinturas murais nessa igreja que estava fazendo, então, 100 anos. Estava passando por umas reformas e tudo, e havia umas pinturas na parede já bem deterioradas, e aí eu fui avaliar aquilo tudo para iniciar ali um trabalho de conservação, preservação e, em algum momento, também do próprio restauro, né? Conversei com o pessoal da UFES e todo mundo me deu apoio, e eu vim, então, né? Voltei para Colatina e comecei a trabalhar nessa igreja. Foi muito bacana, porque as pinturas originais eram de um italiano chamado Giuseppe Irlandini, de 1950. Então, ele pintou, eram em forma meio ogival, assim, 4 santos de um lado da parede, no teto, né, meia cúpula, e 4 na outra parede, e meia abóbada no altar, com uma Nossa Senhora, com 30 e poucos anjos em volta, muito bonito. E eu fiquei, então, nessa igreja cuidando dessas pinturas por quase uns 3 anos. Eu comprei um andaime de 5,5 metros, então sou uma aí das poucas meninas que tinha um andaime em casa até poucos dias, agora eu me desfiz dele. Então, eu fiquei nessa igreja há muito tempo, trabalhei nela durante esses anos e, ao mesmo tempo, tinha o meu ateliê, né, particular nesse galpão dos meus pais. Produzia desenhos por encomenda, né? Sempre gostei muito do desenho de figura humana, então eu
prestava esse serviço de desenho por encomenda, de rosto. Tive uma papelaria artesanal também por uns 4 anos aí nesse meio tempo, depois no finalzinho da UFES, até esse período aí da restauração da igreja. Eu fiquei com essa papelaria artesanal, então sempre me virei, assim, sempre achei muito mais viável para mim fazer minha vida, tentar minha grana com o meu trabalho manual, né? Me sentia mais livre. E nesse período, a Secretaria de Educação daqui do município me fez o convite, depois de eu entregar um currículo lá, me fez o convite para que eu fizesse, junto com uma outra professora, uma formação continuada para os professores do município, uma formação continuada em arte. E eu achei bacana, achei muito legal a oportunidade, porque a arte na escola, ela tem muitas questões a serem resolvidas, né? A serem desenvolvidas. Existe uma desvalorização muito grande dessa disciplina na escola, lidando com ela como se fosse só a recreação e tudo. Eu sabia dessa coisa. A aula de arte em si, ela não vai formar um artista, né? Você não vai sair de lá um gênio da arte. Você pode ter potencial para isso e ela estimula esse potencial. Agora, você tem que sair de lá entendendo que existem visões de mundo, né? A arte ajuda no seu poder de criticidade, na sua criatividade. E isso a gente precisa disso, saber lidar com o sentimento da gente, saber lidar com o outro. A arte ajuda em tudo isso e a gente não vê nada disso na escola, assim, é muito raro ver, não posso generalizar. Mas eu achei bacana a oportunidade, né? A gente tem a nossa arte contemporânea agora ninguém consegue tirar a leitura dela, porque por questões históricas a gente perdeu o vínculo com o que se fez a partir do modernismo e tudo mais. Então a gente precisa entender a arte, né? A gente não pode olhar e falar, isso daí até meu filho faz, ou nossa, isso daí o cara vendeu por tanto, como assim alguém comprou essa coisa? Isso me dá muita angústia, assim. Uma vez eu participei de uma exposição no centro de Vitória, no Sesc Glória, e eu vi as pessoas olhando e falando, mas não conseguia tirar um pouquinho de leitura de umas peças que estavam lá, e eu pensei, cara, eu acho que isso é um problema da educação, assim, da gente de pequenininho, a gente é muito padronizado, né? Então, a oportunidade de estar, talvez, junto à educação, eu talvez poderia falar, eu pensei um pouco sobre isso e também entender o que é a rotina da escola ali, com as aulas de arte, né, como isso se desenrola. Então, eu assumi esse compromisso, achei bacana. E fiquei, então, por 2 anos envolvida até a cabeça na educação. Foi um período muito bom, de muito trabalho, de muita informação que eu adquiri. Não sei nem se foi uma troca, porque eu acho que eu recebi muito mais do que eu dei. Então, eu desenvolvi junto com uma professora que me deu aula quando eu tinha 11 anos, a professora Heloísa Holdi, que eu tenho amor demais por ela. E eu e ela, a gente, então, reformulou esse curso, essa formação continuada em arte para os professores. Foi muito bacana, foi muito bem visto, muito procurado, foi bem legal. E, além disso, eu participava de um projeto de arte e educação para 0 a 3 aninhos, um público que eu jamais pensei que eu iria ter acesso, né, contato. E aprendi muito com as crianças, eu acho que aquilo é a base de tudo, aquilo que eu falei do bonequinho articulado, do brinquedo na infância, eu consegui ver ali com esse público de 0 a 3, com esses meninos. Foi um período muito cansativo, de muito trabalho. Eu admiro muito a profissão de professor, de professora, a pedagogia é uma coisa fantástica. Eu acho que você tem que ter um feeling para isso demais, para dar conta. E a troca que a gente tem é muito grande, assim, foi muito bom. Eu cresci bastante, aprendi bastante, chorei um monte e foi tudo muito para um crescimento pessoal muito forte.
período de educação, eu acabei dando aula, curso de extensão, formação, oficina, palestra. Eu não sei como eu consegui fazer isso com o microfone na mão, ficando no lugar da secretária de educação em alguns momentos, falando em nome dela em alguns eventos. E eu sou muito tímida, como é que eu consegui fazer isso, sabe? Mas eu sempre amei muito a arte, a história da arte. Isso tudo me motiva, me estimula, me faz querer fazer coisas. Então, eu acho que por conta disso eu consegui superar essas questões de timidez. E também com isso eu cresci o meu currículo bastante. E pensei, cara, se eu tô na educação, quero crescer também aqui dentro. E aí eu tentei o concurso para professor substituto do Instituto Federal do Estado, né, o IFES. E fiquei em segundo lugar. E achei super bacana, porque a pedagogia estava ali agora recente, assim, em mim, né? O primeiro lugar assumiu aqui próximo, no distrito próximo aqui ao nosso. E mais ou menos no final desse ano aí, que era 2015, um município um pouco distante do meu me chamou, o contrato ainda valia, o professor do lugar pediu exoneração quase no final do ano, deixou os meninos sem aula, e eles disseram, Ariana, o concurso ainda vale para um contrato menor de 5 meses, mas vai ser bom para o seu currículo e também vai abrir o concurso para efetivo, vem que vale a pena. Coloquei todos os prós e contras dessa situação, conversei com minha família, conversei com a Secretaria de Educação e tive apoio de praticamente todo mundo. Eu comecei a namorar o Loreno em 2008, então ele passou por isso tudo comigo. E nessa época em que o IFES me chamou, a gente estava noivo e já estava construindo um apartamento. E ele trabalhava como representante de uma ração no norte do estado, região próxima a essa que me chamou para assumir esse cargo de professora. Né? Com todo o apoio da família da gente, a gente juntou nossas coisas e foi embora para um município chamado Montanha. Um município pequenininho. Está escrito na entrada da cidade, a cidade da amizade, realmente é. Todo mundo super, super amigável, super... foi um momento muito bacana. Então, assumi o IFES ali, a gente alugou uma casinha e assumi o IFES por 5 meses. Foi um período também muito legal. O lugar valoriza muito o professor, ele quer te estimular, quer fazer você crescer. Eu já estava ali atrás de mestrado e coisa para fazer. Nesse meio tempo, teve o concurso para professor efetivo e eu fiquei em 5º lugar nesse concurso. Achei muito legal isso, assim, porque é tão recente ali dentro, tem uma familiaridade muito grande com a arte. E eu acho que a aula de desempenho didático que a gente dá para a banca durante o concurso, eu gosto disso, assim. Então, eu acho que isso me fez até subir um pouquinho dos outros concorrentes, assim. Existia amor, existia verdade naquela fala e realmente sempre existiu. Foi um momento muito bacana, assim, que eu soube do meu potencial, até onde eu posso chegar e tudo mais. Então acabou meu contrato como substituta, fiquei aguardando ser chamada como efetiva e tive a possibilidade de estar dentro de um curso de uma faculdade particular de pedagogia, onde eu também conheci, tive contato com os alunos da pedagogia, com a realidade da pedagogia. E foi um momento muito importante para mim, porque realmente eu tive oportunidades de repensar umas questões. Eu nunca me senti professora, né? Todas as vezes que me deram a oportunidade de falar sobre arte, eu falei do fundo do meu coração, e ainda falo. Mas a questão da sala de aula, principalmente naquele momento, eu senti que não era para mim. Até a própria oportunidade de estar dentro do Instituto Federal do Estado, né, com um salário muito bom, falando financeiramente, alguma coisa começou a pesar dentro de mim, como se eu tivesse presa a um sistema
que em muitas situações eu não concordava com a própria avaliação. Aí eu pensei, cara, será que eu consigo levar adiante essas questões, mesmo entrando em contradição com tanto pensamento meu, com tanto princípio? E comecei então a me sentir um pouco triste com aquilo. O Loreno, né, hoje meu noivo, tem várias tatuagens, né? Já tinha quando a gente se conheceu. E nessa época em que eu estava meio balançada com essa profissão e tudo mais, de professora, eu tive a oportunidade de ir com ele numa reforma que ele fez de uma tatuagem antiga que ele tinha, e num município próximo aqui do nosso. E fui até esse estúdio, fica em Santa Teresa, é um município próximo aqui ao nosso, no estúdio do Wilker Zamprogli. E o Wilker, ele desenha desde sempre, pinta, desenvolve esses trabalhos e partiu para tatu. E não tão novo, assim, ele já tinha um caminho, já tinha seguido vários outros caminhos até de se descobrir tatuador. E ele viu os meus desenhos de grafite e tudo e falou, cara, você já pensou em tatuar? E eu pensei, não, acho que não. E não conhecia tatuagem, não tinha nenhuma tatuagem, a não ser o contato que eu tinha com as tatuagens do Loreno, mas nunca tinha parado para pensar sobre tatuagem. E aí ele foi me mostrando esse mundo da tatu, o universo todo da tatuagem, né? Era um cara que era procurado pelos retratos, pelo realismo, e isso sempre me encantou na arte. O desenho de figura humana sempre me encantou. E eu pensei, será que eu conseguiria reproduzir isso na pele, né, de uma pessoa? E, enfim, ele me ofereceu uma mentoria básica sobre tatuagem. E eu levei alguns meses assim para amadurecer essa ideia e pensar, será que eu experimento isso também? Porque é mais uma forma de poder fazer isso que eu tenho, esse feeling para a arte, assim, passar para um outro suporte agora, né? A pele de uma pessoa. E questões como, por exemplo, no núcleo de restauração a gente lidava muito com patrimônio cultural, né? E também questões sobre patrimônio pessoal, né? Tudo aquilo que você tem dentro de você que faz você ser do seu jeito, né? As memórias que você guarda, as coisas que você guarda na sua caixinha de memória, tanto coisas materiais como imateriais, a gente é feito disso tudo. E eu pensei, cara, a tatuagem também é isso. Você está externando uma coisa sua, uma maneira como você se comporta, suas preferências estão todas ali na sua pele. Então, imagina ser procurada para registrar na pele a sua caixa de memória. Isso para mim foi uma revelação, assim, pá, caraca, será que dá certo isso, né? E isso me encantou muito. Depois de uns meses, eu me organizei para poder, então, frequentar o estúdio do Wilker. Na época, eu tinha como vínculo de emprego só uma aula na faculdade particular aqui, uma aula por semana, então eu tinha aí cerca de R$ 500 por mês de renda. Depois que acabou o meu contrato em Montanha, nós mudamos, eu e o Loreno, para São Mateus, uma região também próxima, só que para ele, para a venda dele, da ração, era muito melhor, né? A clientela maior dele estava lá. Então, a gente saiu de Montanha, desceu um pouquinho e ficou em São Mateus. Nesse período, eu dei a aula na faculdade particular aqui em Colatina, então, uma vez por semana eu vinha até Colatina e voltava para São Mateus. Em São Mateus, nós moramos em Guriri, fica na praia e era legal, o clima era maneiro. E então, nesse período, foi também o dessa ida ao estúdio do Wilker, em Santa Teresa. Me organizei durante esse período, né, para frequentar o estúdio dele, fiz todas as minhas contas, tudo sempre foi muito planejado, cada centavo que eu ia gastar para aquilo, o ônibus que eu ia pegar, a grana que eu ia gastar com alimentação, tudo contadinho. Fiz a minha agenda dos dias que eu poderia frequentar o estúdio. Dentro de um mês, eu fui e voltei 16 dias ao estúdio dele para acompanhar o processo da tatu, ele fazendo, o dia a dia do estúdio, enfim. Comprei minha primeira máquina,
é uma Electra da Electric Ink, rotativa, e o Loreno me estimulou muito a colocar isso em rede social. Coloca foto da máquina, coloca como legenda novos projetos, para as pessoas saberem que você está entrando, que você está com novos projetos. E eu pensei, cara, não sei nem ligar esse troço. Mas aí joguei lá no Instagram e no Facebook e, bicho, choveu comentário. Porque quem conhecia, quem gostava de tatu, sabia que aquilo era uma máquina. E as pessoas me conheciam de tudo isso que eu já vivi de arte na minha vida. Então, quem sabia o que era e sabia que eu gostava de desenhar, falou, fechou a agenda. Não, se você fizer o que você faz no papel, na pele, acabou. Eu falei, será que isso vai dar certo? E esse mês foi junho de 2016, que eu frequentei o estúdio dele. Com esses 16 dias ali, eu me dei alta daquilo e falei, vou começar. Comprei material básico, li muito sobre isso também, fui lendo, fui pesquisando, porque cada tatuador tem uma maneira de fazer suas coisas, tem suas manias, tem seus materiais preferidos e tudo, e a gama é muito grande. Né? É difícil uma pessoa só conseguir te passar o universo todo que existe de material, de tudo. Então, fui pesquisando ali também, comprei o material básico, fiz uma tatuagem no meu noivo, no meu irmão, na minha mãe, 2 tatus lá dentro do estúdio dele, uma libélula e uma frase, e falei, cara, eu preciso começar a trabalhar. Então, eu frequentei esse estúdio em junho de 2016, em julho de 2016, comecei a olhar aquela lista de pessoas que diziam ali debaixo da foto que queriam uma tatu e peguei as pessoas próximas que eu conhecia e falei, você quer? Vou na sua casa fazer. E aí eu comecei, fiz uma tabela no Word, no notebook, desde a primeira pessoa ali marcando númerozinho, endereço. Tá. A primeira pessoa que atendi foi Félix Zanetti, um colega do IFES em Montanha, que trabalha com TI. A família mora aqui, então ele passaria uns dias em Colatina e falou, eu quero. Falei, fechou. Na mesa da floricultura da minha mãe, naquele dia eu arrumei um espacinho, estava sem grana, a Lorena me emprestou R$20. Eu preparei ali na floricultura da mamãe, na mesa dela de escritório, limpei ela direitinho, com os R$20 que a Lorena me deu, comprei um parzinho de luva, uma máscara, algodão, um sabonete, comprei alguma coisinha assim, peguei meu material, separei ele todo bonitinho, em sacolinhas, para que ele também visse que eu tinha toda a minha organização. E fiz minha primeira tatu no dia 25 de julho de 2016, no meu amigo Félix Zanetti, que confiou em mim. E já tinha naquela semana fechada a agenda da semana, porque muita gente já queria. Então eu resolvi atender uma pessoa por dia, porque eu ia até a casa da pessoa. Atendi pessoas do bairro ou de bairros próximos, as pessoas que eu tinha vínculo, que eu conhecia. Desde o início sempre soube que eu precisaria do alvará sanitário, que eu queria o meu espaço. Tudo isso estava planejado, escrito no papel, mas o início precisava acontecer. E foi desse jeito. Então, tatuei o Félix na floricultura da mamãe. No segundo dia, fui à casa de uma colega no bairro próximo, fiz na cozinha dela a tatuagem. E a terceira cliente foi Valéria Balista. Uma pessoa a qual eu tenho muita gratidão por ela. A Valéria tem um salão no bairro onde eu moro, um salão de beleza, que fica na casa dela, tudo muito organizado, Valéria é super dedicada e organizada com as coisas dela. E tatuei então a Valéria no salão dela e ela disse, eu tenho uma salinha aqui, vamos acordar um valor aqui de um aluguel, né, simbólico e você trabalha aqui, não precisa ir na casa dos outros. Liguei para os clientes que já estavam agendados e falei, tem um espaço.
Eu me lembro que no outro dia eu tinha um cliente que tinha uma bebezinha, então uma criança pequena que estava na hora de dormir, então tive que atender na casa dela, mas meu quinto cliente, daí por diante, foi no Salão da Valéria. No Salão da Valéria eu fiquei por 9 meses. Eu fechei a agenda de final de julho, né? A última semana, que eu comecei a trabalhar na última semana, ela já estava fechada. Iniciei a agenda de agosto e já estava também fechada com poucos dias. E a demanda só foi aumentando. Eu acho que essa procura, assim, pelo meu trabalho, eu acho que ela, no início, assim, o que pesou bastante foi que muita gente já me conhecia de outros setores, né, da arte. Então, não era de tudo uma pessoa super anônima começando, né? Eu tive acesso a pessoas da educação, era muita gente, eu tatuei muita professora, eu tatuei muita aluna da faculdade, e pessoas do bairro, né? O bairro onde eu moro, eu praticamente tive a minha infância toda ali, né? A família da minha mãe é dali, eu frequentei a igreja, eu cantei na igreja, eu cantei em casamento durante mais de 10 anos. Então, essa galera que me conhecia confiou na hora em mim, colocou em mim a responsabilidade, né, de fazer isso. Pessoas que nunca esperavam ter tatuagem, ou pessoas que guardavam ali aquela vontade há 20 anos, assim, resolveram dar para mim essa responsabilidade porque me conheciam. Então eu acho que isso ajudou a coisa a crescer, né, rápido, assim. Então eu fechava a agenda, eu abria, eu falava, olha, eu tenho 50 vagas esse mês, 60 vagas esse mês, tatuava muito tatuagem comercial, que são os trabalhos pequenos, as frases, né? E com 6 meses de tatu, eu já tinha necessidade de sair dali, porque era uma sala pequena. E eu sabia, já estava no meu projeto ali, poder ter uma sala no centro da cidade. Eu tenho uma lista, e ela ainda existe, essa lista, de tudo que eu queria comprar, o que eu queria ter para o meu estúdio. Cada centavo que entrou foi para a casa que a gente estava construindo, eu e o Loreno, e para o estúdio. E foi um período de muito trabalho mesmo. Então, com 6 meses, eu precisei começar a procurar um outro ponto e eu já não conseguia atender mais o telefone. O WhatsApp eu pegava de noite, de madrugada, eu ficava até 2, 3 horas da madrugada respondendo os orçamentos e fazendo agenda. E as pessoas mandavam mensagem no direct, no Messenger, debaixo de foto, no WhatsApp, ligavam. Qualquer buraco que existia para acesso a contato comigo, todo mundo perguntava por ali. Eu precisei organizar isso tudo para uma via só. Então, o único canal desde desse período é o WhatsApp. E eu deixo isso toda hora falado em legenda de foto e tudo mais, porque se não houvesse canal único, a coisa desanda. Muitas vezes a pessoa enviava para o WhatsApp, eu não respondia na hora, ia no Messenger, ia em tudo quanto era buraco. E aí, na hora que eu pegava para responder, podia dar divergência ali de coisa, a pessoa mais lá você falou outra coisa. Eu falei, cara, isso está errado, não dá. E a demanda foi crescendo. Então, eu lembro que uma vez uma pessoa me ligou umas 11 vezes e mandou mensagem em tudo. E quando eu terminei o atendimento do dia, quando eu peguei o telefone, ela já estava me xingando porque eu não conseguia atender. E eu fiquei tão triste com aquilo. Falei, cara, eu preciso de alguém. Preciso de alguém. E comecei a me justificar com as pessoas. Quando eu conseguia, na semana, só conversar com as pessoas agendadas. Quando eu vi que eu só tinha acesso às pessoas agendadas, aí eu falei, eu vou em breve ter alguém para me ajudar com isso. Então, nesse período, me apareceu no estúdio uma mocinha que ganhou uma tatuagem da mãe dela. Cristiane, o nome dessa moça. Ela ganhou de aniversário da mãe dela uma tatuagem, só que só conseguiu fazer no outro mês, que era quando eu tinha a vaga. E ela chegou lá... Conversamos bastante, como que acontece normalmente com todos os clientes, nós conversamos muito e Cristiane, à época, ela era técnica em enfermagem, ela ainda é, né, a formação dela, mas ela atuava como técnica em enfermagem, acho que precisava renovar os ares. E o santo meio que bateu e ela falou, se você precisar, eu
sai do meu emprego agora. Eu falei, cacetada, vou assumir esse compromisso. E com poucos dias a Cris já estava ali dentro do estúdio, já estava, né, tinha se desvinculado do emprego dela e estava ali no salão da Valéria com a agendinha do lado, me ajudando a organizar carbono, respondendo comigo as mensagens. E isso aconteceu então no final desses 9 meses assim, desse primeiro estúdio, e eu já estava reformando o ponto no centro para mudar. Então, com 9 meses de estúdio na Valéria, me despedi da Val, agradeci, ainda agradeço até hoje pelo início disso tudo, né, que foi devido também à oportunidade que ela me deu de trabalhar lá. E vim para o centro da cidade, num ponto com um acesso visual muito bom, e ali fiquei por 2 anos e meio. E o acesso físico até o estúdio, né, o acesso era um pouco difícil, porque ficava no 3º andar de um prédio com uma escadaria muito elevada, não tinha elevador e era um pouco quente também. Então eu já me via precisando de um lugar um dia maior. Eu sabia que aquele era um processo e eu passaria um período ali. E foi ali que eu comecei a fazer o workshop, sair, né, para estudar com profissionais também que ministram workshop fora. Fiz o workshop do Fernando Souza, em Teresópolis. Fiz o workshop do Cleiton Dias, que veio de Porto Alegre até Vitória. Participei da minha primeira convenção de tatuagem em Vitória. Foi tudo muito, muito, muito enriquecedor, né? E tive a oportunidade de fazer o meu primeiro retrato. Eu entrei na tatu visando realismo, em especial retrato, porque eu sempre desenhei isso, eu sempre gostei, mas como eu desde o início quis montar uma empresa e ter um ponto físico, eu fiz muito trabalho fora dessa linha que eu almejo ainda me especializar, que é o retrato, que é o realismo colorido e preto e branco. Então, com 1 ano e meio de tatuagem, eu fiz o meu primeiro retrato, que foi o retrato do meu sogro no antebraço do Loreno. E foi muito importante, porque a partir dele as pessoas começaram a ver no portfólio o retrato e começaram também a pedir. Então, poucos dias depois eu já tinha um cliente pedindo o retrato, e desde então a demanda foi crescendo. Com 2 anos e meio desse ponto, eu tive a oportunidade de vir para o térreo do shopping da cidade. E é um ponto o dobro do tamanho, né, do que eu tinha. E é onde eu estou agora, né? Já faz 1 ano que eu estou aqui. E eu acho que eu tenho conseguido desenvolver mais umas questões dentro do realismo, né? Eu tive acesso a workshops também muito importantes, como o do Fernando Tampa, em Porto Alegre, que me mostrou o quanto a minha pigmentação precisa melhorar. Então, a gente não sabe tudo, né? A gente não... Você pode desenhar, você pode pintar a sua vida inteira. Quando você pega o suporte pele, é outra coisa, né? Desenhar e pintar me ajudou muito na coordenação motora, né? Que está afinada. Me ajuda muito na questão da cor, porque eu sempre tive também afinidade com a questão de cor, de criação, de construção de cor. E essas questões da arte me ajudam muito na tatuagem, mas é um outro suporte, são outras dificuldades. Você tem ali questões totalmente diferentes de um papel, de um tecido, de uma parede, de um chão, de um teto. E tem toda a questão também emocional no meio disso tudo, né? Você lida com a expectativa do outro, você lida com a sua expectativa, então é um crescimento pessoal muito grande, toda hora é um processo de autoconhecimento muito, muito grande, às vezes fadigante, é cansativo mentalmente em algumas situações, mas eu estou no lugar certo. Sempre foi muita perseverança, muito acreditar em mim, acreditar no meu potencial, saber que eu consigo, teve muita segurança desde o início em tudo. Eu não estava querendo brincar, eu queria trabalhar mesmo, eu precisava trabalhar, né?
Eu tenho 36 anos, eu comecei a tatuar aos 32 e eu não tinha tempo para perder. E como eu sabia que eu precisava trabalhar para mim, eu queria começar. Com muito planejamento, com muito apoio da minha família, das pessoas próximas a mim, eu tô com o meu estúdio aqui. Agradeço também a todo mundo que confia em mim. Eu sei que eu tenho muita coisa para aprender, muita coisa mesmo, assim. Todo trabalho que eu faço, todo workshop que eu faço, eu sei que eu preciso de mais. Se você desenha, se você gosta de arte, se você gosta da tatuagem, acredita em você e se planeja. Eu tinha R$ 20 no começo, cara, assim, e deu certo. Nunca tive grana sobrando para montar as coisas e todo o dinheiro que entrou foi para isso aqui, para minha casa. Há uma semana a gente, né, mudou para nossa casa própria. Isso foi um sonho assim conquistado a partir de muito trabalho da minha parte, da parte do Loreno. E a gente está com a nossa casa. Eu tenho meu estúdio. A Cris está aqui aguentando toda a confusão aqui da minha cabeça. E eu agradeço a todo mundo que confia no meu trabalho até hoje. Muito obrigada a todo mundo.